Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa edição especial podcast Constru Summit. O Constru Summit é o maior evento de gestão e tecnologia que integra toda a cadeia da construção civil. O foco é unir cada vez mais tecnologia e informação, esse arranjo considerado imprescindível para o mercado lidar com um cenário desafiador, mas otimista da construção. O nosso propósito nesse podcast e temporada especial Constru Summit é trazer informação e transformação, já que o futuro do setor está na mão das empresas de tecnologia que constroem. Eu me chamo Gabriela Torres, eu sou Head de Inteligência de Mercado do Cienge, e hoje eu estou aqui para bater um papo sobre ESG na construção civil, com dois convidados muito especiais, com a Flávia Figliolino, CEO da Construid, e com o Guilherme Quanti, diretor de Marketing e Estratégia do Cienge. Sejam muito bem-vindos a esse podcast no estúdio Cienge mais CV, montado diretamente aqui do Constru Summit. Então, para começar, eu queria que a Flávia falasse um pouquinho sobre o que é a Construid, essa grande parceira Cienge, e desse um contexto para quem não conhece. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui com vocês no Constru Summit. O Cienge já é parceiro aí da Construid também há bastante tempo. E a Construid é uma organização não governamental, uma ONG que constrói moradias para famílias em vulnerabilidade social. Então, nós atendemos famílias de classe E e classe D e oferecemos para ela todo o impacto de vida através da construção de uma nova moradia para que ela tenha dignidade, né, restauração de sonhos e todos os objetivos de vida a partir da entrega de uma nova casa. Muito legal. E aí, eu queria também que o Quanti falasse um pouquinho sobre o que é ESG, né? Porque é um conceito relativamente moderno no dia a dia da construção, vamos dizer assim. Perfeito. Gabi, um conceito relativamente novo na sociedade de forma geral, né? ESG, né, vem de uma sigla em inglês, Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social, né, e governança. E diz respeito de melhores práticas, majoritariamente corporativas, mas se aplica a governos e até no nosso dia a dia como pessoa física, de como que a gente constrói a nossa vida, né? Claro, eu não vou me ater a termos técnicos aqui, a ideia é justamente desmistificar o termo, né? E como que a gente toca a nossa vida, mas de forma mais sustentável e mais responsável no que se refere a meio ambiente, a questões sociais e a questões de governança, transparência, compliance, de forma geral, um mundo mais conforme, né? Mais entre o planejado e o orçado e o realizado, né? A gente fazer as coisas com mais transparência. Esse tripé compõe essa sigla que é o ESG, o ESG, simplificando em português, e que certamente veio para ficar cada vez mais nas nossas vidas e entra nas rotinas corporativas, no dia a dia das empresas e aí, por consequência, no dia a dia das pessoas também, né? E, logicamente, a gente, como Cienge, como Softplan, não vai ficar para trás em relação a esse assunto. E justamente um dos nossos movimentos em relação a isso, e que a gente tem um baita orgulho de ser parceiro da Construid nesse movimento extraordinário que eles fazem. E a gente é muito feliz de ter essa proximidade e essa parceria. Legal. Acho que a palavra-chave que tu falou veio para ficar, né? É novo na sociedade como um todo, mas não tem voltar atrás. Agora temos que nos adaptar a isso, tem que entender como que funciona, e a construção às vezes resiste a algumas mudanças, mas isso não tem como, né? Muito legal. E aí, para vocês dois comentarem, pode ser a Flávia começando, né? A gente tem, assim, algumas coisas de... ESG na construção civil é sustentabilidade, eficiência, lucratividade, essas palavras bonitas, assim, né? Mas a gente ainda tem muito que avançar, principalmente quando a gente considera como é amplo o conceito de ESG, né? Que além da esfera ambiental, a gente tem aí práticas de desenvolvimento social e governança. Então, o que tu vê que está mais evoluído nessa frente hoje? Olha, eu vejo que dentro da cadeia da construção civil em si, existe hoje em dia uma grande preocupação, principalmente com o ambiental, por toda a questão do impacto, né, que a construção civil gera, né, toda a parte de geração de resíduos, destinação de resíduos, reprocessamento de resíduos também. Mas quando a gente entra no conceito social, existe ainda, acho que, uma grande jornada para a gente seguir, né? A gente tem visto e acompanhado aí as estatísticas do nosso país, a quantidade de pessoas, né? Milhões de pessoas que voltaram para a miséria, e isso reflete diretamente na forma, em tudo que elas vivem, né? Na moradia, na educação, na saúde, na segurança. E em relação à construção civil, que é basicamente a habitação, a gente tem atuado
em locais em que as famílias, as pessoas, elas literalmente não têm o que comer, o que dirá para construir, para ter uma moradia, para reformar. Na época da pandemia, né, em que a gente teve muito, a consequência desse número, né, de miséria é muito decorrente da pandemia também, mas a gente também se deparou muito quantas famílias eram obrigadas a ficar dentro de casa, porque não tinham trabalho, né, ou porque não conseguia, porque o sistema todo parou, mas a casa que elas tinham não era segura, então elas ficavam 24 horas por dia vivendo o risco de simplesmente a casa desabar, ou quando chovia, a água entrar e inundar tudo. Então, quando a gente pensa no social, né, no avanço da construção civil, existe ainda uma grande jornada, embora a gente tenha programas muito legais do poder público para poder beneficiar, mas, como eu disse, a gente atende a classe D e a classe E. São famílias que, às vezes, vivem com R$200 por mês, que é o benefício de um Bolsa Família. Então, como que essas famílias conseguem melhorar a situação de habitação, de segurança, de conforto, de dignidade, sendo que elas não conseguem nem sequer sobreviver de uma forma, né, digna. Então, eu acho que a gente, como Construige, tem se levantado muito nesse contexto de realmente ser uma voz e um agente de transformação para que essas famílias possam ter, sim, segurança, né? Que elas, através da entrega de uma moradia, elas tenham a ressignificação de tudo aquilo que elas podem conquistar dali para frente e de que, sim, existe alguém que se importa com elas, né? Que se preocupa, existe a possibilidade de elas alcançarem outras coisas. E eu acho que o social, ele é muito voltado para isso, né? É a gente falar sobre ser humano. É um humano pensando em outro ser humano, né? Então, eu acho que é esse avanço que a gente precisa ter no nosso sistema como um todo, na nossa nação como toda, né? Acho que é isso, mais ou menos. Legal. Conte nessa linha, o que tu entende hoje que a construção tem mais avançado, né, de ESG? Bom, acho que tem vários pontos de contato, né, Gabi? Da questão do environmental, né? Por questões de produtividade, né, a gente olha cada vez mais a otimização do uso de materiais para redução, né, de desperdício, né, de materiais que não sejam utilizados ou sejam mal utilizados e venham a ser descartados. Tem estudos que dizem que cerca de 40% do lixo urbano é proveniente de detrito de construção, então isso por si só é um problema também, né? 75% da madeira do planeta é utilizada na construção civil, né? Então, tem uma série de questões aí que estão diretamente ligadas e a gente vê que começa a ter uma mudança de cenário em relação a isso, otimização de energia elétrica, os empreendimentos sendo lançados aí com reuso de água, com painel solar, com questões de automação, né, de energia para reduzir o consumo, torneiras inteligentes com né, redução de consumo de água, porque o próprio consumidor também, né, tá mais atento a esse tipo de coisa. Então, o mercado se organizando, né, num momento de pressão de inflação sobre o preço do insumo, eu já vou pagar por um insumo que eu ainda vou desperdiçar, que eu vou jogar fora. Logicamente, o empresário faz cada vez mais conta em relação a isso, para que ele reduza ou zere o desperdício. E o próprio consumidor também demandando empreendimentos cada vez mais sustentáveis, né, principalmente sob a ótica do E, né? Mas a gente vê a construção civil se movimentando nos 3 pilares do ESG, né? Então a gente vê a sociedade como um todo se mobilizando, e é uma mobilização super, né, válida, obviamente, sobre a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, né, o combate à homofobia, discriminação, né, por raça, por etnia, por qualquer tipo de segregação. Então, ao a sociedade se organizar por isso, isso acaba se refletindo no mercado de trabalho, né? Então a gente vê a construção civil ainda tem bastante espaço para avançar em relação a isso, mas já avançou muito em relação ao que tínhamos há não muito tempo atrás, o que é super positivo. E a parte G, né, a parte de governança, é um assunto aí até complexo, né? A régua tem subido muito em relação às questões de transparência, de compliance, e a gente vê o mercado todo se organizando e, de novo, também se reflete na indústria da construção, à medida que as empresas precisam ser cada vez mais transparentes, mais responsáveis e tudo mais. O que eu acho que vale citar
existe uma mística em torno do tema, onde assim, ou eu sou completamente irresponsável e alheio ao assunto, ou eu sou um xiita absolutamente crítico com tudo e com todos. E o mercado e a vida real mora no meio do caminho, né? Ele mora aí no meio do caminho. Então, assim, o que eu acho que é o grande conceito, o que é o grande alinhamento? É assim, gente, as coisas precisam ser feitas. Começar por algum lugar. A vida precisa acontecer. Dá para fazer tudo de um jeito melhor. Então, assim, eu vou consumir recursos do meio ambiente. Isso é inerente à existência humana e vai continuar acontecendo. Então, que eu faça minimizando o impacto que eu gere e tentando fazer ações que mitiguem um pouco desse impacto. Mas vamos fazer. A construção precisa acontecer, a roda precisa girar, o mundo precisa avançar, as cidades precisam evoluir, né? Parece que a gente fica numa de ou faz tudo ou não faz nada. E a vida precisa seguir. Então, assim, tudo o que a gente tem que fazer é simplesmente colocar um olhar da gente fazer as coisas de uma forma mais bem feita, mais bem estruturada. Né? Eu citei aqui o exemplo do meio ambiente, mas a mesma coisa vale para social, a mesma coisa vale para governança. Então, acho que esse talvez seja o grande ponto, né? Essa mística em torno do assunto de trazer uma complexidade que não precisa ter. Exato. É simplesmente fazer as coisas com um grau a mais de preocupação em torno desses assuntos e fazer a roda girar, tocar a vida e fazer os negócios acontecerem de forma responsável, né? Minimizando o impacto, mas fazendo. Acho que esse é um recado importante. Acho que até para complementar isso que vocês falaram, tem 2 pontos. Eu tive a oportunidade de entrevistar ontem no podcast sobre inovação e super conversa, né? Porque esse dia tem a pauta de inovação junto e essa coisa de ou tudo ou nada. Então, se eu vou inovar, ou eu boto 10 ferramentas ou não boto nada, eu faço tudo na mão. Se eu vou fazer SG, ou eu faço tudo ou eu não faço nada. E acho que uma das grandes lições que a gente tem é justamente começar. Por onde eu começo? Eu vou escolher uma coisa para reduzir, vou escolher uma questão social para atuar, e aí eu vou aos poucos ganhando isso, né? Acho que isso vocês dois trouxeram e é muito legal. E também sobre como, às vezes, a gente se distancia pensando isso é coisa para grandes empresas, né? Então, ontem eu estava aqui com o Felipe Reis da MRV, também pegava assim, cara, isso é coisa para MRV, eu não posso fazer. Não, super cabe, né? Na sua realidade, no seu contexto ali. Então, acho que isso é bem interessante. Muito legal. E aí, falando, a gente falou um pouco de onde tem esse contato, mas qual que vocês veem que é o principal desafio hoje para as construtoras, né, incorporadoras, para o mercado da construção, justamente na parte de ESG, para começar? O que é difícil? Olha, trazendo aqui para a minha realidade, né, nos lugares em que a Construid atua, né, com o público que a gente atende, tem 2 pontos que eu acho que são muito relevantes de a gente comentar. Um deles é como eu atuo em comunidades, né, geralmente lugares que têm um acesso um pouco mais difícil, eu dificilmente encontro fornecedores que atendem essa classe, que chegam a esses lugares. Consequentemente, eu tenho menos poder de negociação de valores, de entrega, de prazo. Então, a gente acaba ficando muito suscetível ao que tem. Eu não tenho o poder de procura, né, de demanda para que eu possa atender mais famílias numa escala maior e com preços mais acessíveis. E uma coisa também que eu tenho identificado muito é que, também levando para esse ponto até, né, de logística, é que grandes centros de construções, eles não alcançam esses lugares, eles não chegam nesses lugares. Então, os materiais que às vezes têm um preço mais acessível para essa classe, eles não são entregues onde as famílias vivem. Consequentemente, as famílias têm que comprar em depósitos locais, que por um lado é bom porque fomenta a economia local, mas automaticamente aquela economia local ela é mais cara, tanto para o ponto de venda, né, para o comércio, por ele ser menor, ele também não tem tanto poder de negociação de preço, então ele acaba comprando mais caro do fabricante e ele vende mais caro lá na ponta para o consumidor. Então eu tenho notado o quanto viver em comunidade não é só sobre você ter dificuldade de transporte público porque você demora 2 horas para chegar, não é só sobre dificuldade com educação, é dificuldade de você ter as coisas num valor até justo, sabe? Então, a gente tem visto o quanto viver em comunidade, né, que a gente até ouviu hoje na palestra, né, mais cedo, sobre o crescimento da população de baixa renda à margem, né,
da localização mesmo, né, da sociedade, o quanto isso leva dificuldades ainda maiores para ela. Então, acho que é o momento de a gente parar para realmente pensar o quanto a gente tem se preocupado com todas essas etapas, né? Com todo mundo que está envolvido na cadeia. Não é só sobre os grandes nomes, todos os grandes home centers, mas até o varejo, sabe? O comércio, que é um pouco menor, mas que está lá na ponta e que atende centenas de famílias naquele lugar, sabe? Então, a gente nota essas dificuldades e até para a gente mesmo, como organização, também conseguir encontrar facilidades, né, e parcerias que ajudem nessa negociação também é um grande desafiador, assim. Mas estamos desbravando esses desafios, né? A gente não para pelo desafio, muito pelo contrário. Você tem o desafio, a gente vai para cima mesmo, a gente quer realmente quebrar essas barreiras e tem sido muito legal a construir de ser vista como uma referência de fala mesmo, né? De que a gente está num lugar que a gente tem sido levado em consideração para poder falar, como, por exemplo, aqui, sabe? Mas é isso, acho que são muitos desafios, mas esses são os principais, que tanto afetam a gente como organização, como o público que a gente atende está preocupado em alcançar. Legal. Quanti, o que tu vê que são os principais desafios aí para as construtoras e incorporadoras, principalmente, né? Olha, Gabi, eu acho que você perguntou e já respondeu antes, assim, é uma dificuldade de por onde começar, será que eu entro nessa, como é que o mercado vai me ver, mas será que se eu faço uma ação dessa, eu estou assumindo uma culpa? E o que a gente está entendendo e propondo e tentando criar um ambiente para que isso aconteça de uma forma saudável é simplesmente criar um ambiente para que as conversas aconteçam, né? A gente costuma falar aqui dentro, diante de grandes projetos, de grandes viradas, da formação de um caldo cultural. A gente precisa ter bastante gente falando sobre o tema e falando sem polarização, sem levar para um extremo ou para o outro, né, do tudo ou do nada, de uma complexidade desnecessária e muito pelo contrário. Desmistificar o tema, criar conversas saudáveis, bem estruturadas, de gente que queira fazer acontecer, para mostrar que tem um caminho. Eu começo, eu vou fazer um passo agora, eu vou fazer outro, né? Eu vou usar a gente como exemplo, né? Eu tomo a liberdade de usar o próprio Cienge como exemplo. Gente, vamos agir. Então, se a gente criou já 2 verticais, e eu não tenho nenhum problema em falar aqui super abertamente, a questão ESG é nova para nós. Mas a gente não tem todas as respostas, a gente tem um monte de dúvida. Gente, vamos começar a conversar sobre isso, vamos começar a se mexer, vamos fazer uma ação aqui, vamos fazer outra ação lá, né? Teve a oportunidade da gente se juntar com a Construid e foi um acerto gigantesco para nós, né? Uma parceria que assim veio para ficar, não é uma coisa pontual. Comenta um pouco sobre a nossa parceria com a Construid, que eu acho que a gente não falou disso, Tá eu falei bom. que é parceiro, mas não comentamos. Tá bom, já volto a esse ponto. Né? Então a gente definiu assim, olha, a gente vai ter 3 caminhos de atuação, né, uma parte ligada a social, digamos assim, né, onde entra a Construid através do Constru Summit, já volto, tá, esse tema. E a gente agora, né, dentro dessa bifurcação, a gente vai tratar a ESG sob a ótica de software, ou seja, como é que a gente entende para fazer um software mais ambientalmente responsável, né, sob a ótica de consumo de energia, da gente neutralizar as emissões. Então, assim, são projetos que ainda estão no forno, e é isso, é um processo de descoberta, de aprendizado, mas de querer fazer o melhor, né? Então, os projetos ligados a software, os projetos ligados a social que a gente já tenha construído, e nada impede da gente ter um segundo, um terceiro, um quarto projeto à medida que a gente vá tendo maturidade no assunto. E a terceira perna dessa nossa conversa é a indústria, ou seja, como é que a gente consegue ajudar a indústria da construção a ser mais produtiva, a ser mais efetiva, usar menos energia, desperdiçar menos insumo, que a gente entende que ainda que indiretamente, mas vai estar gerando um impacto positivo, né? Então, o desafio é começar para que a gente comece a ter essas boas conversas e crie o ambiente para que as coisas aconteçam. Sem medo, né? Mas começar, né? Começar, exatamente. Não precisa de uma consultoria internacional, um projeto de milhões de reais. Então, começa, né? A gente tem um bloco
sobre ESG no Constru Summit, e, cara, tem cases espetaculares lá de empresas que estão super posicionadas no assunto e começaram dentro de casa, pela vontade dos gestores, do empreendedor, dos times, de começar a fazer alguma coisa, e assim o tempo voa e daqui a pouco tem um projeto sensacional estruturado lá dentro, mas é isso, saiu da inércia, encarou e foi fazer, né? Respondendo a tua pergunta anterior, Gabi, você sabe, nós estamos aqui numa edição especial do nosso podcast Constru Summit, porque nós estamos no meio do Constru Summit, né, aqui em Floripa, na Casa do Cienge. O Constru Summit é o maior evento aí de integração da cadeia da construção, e uma das vertentes do evento é ajudar a fazer a diferença. E os participantes do nosso evento, ao comprar o ingresso para estar aqui com a gente, contribuem para a construção de uma casa, né, das obras. Aí a gente contribui para as obras da Construid. Isso é uma coisa que transborda de alegria o nosso time aqui, literalmente, né, o Guto, o nosso diretor executivo, né, o Ionan, toda a nossa diretoria, todo o nosso time tem um baita orgulho de fazer parte disso. E aí, então, ou seja, a gente conectou o Cienge com o nosso evento, com a oportunidade de fazer a diferença, e esse ano nós vamos entregar, nós não, né? A Construid vai entregar, nós estamos apoiando. Não, nós, né? Cienge mais Construid, né? A entrega da casa número 75 famílias impactadas por uma questão tão espetacular, e arrepia a gente aqui no Constru Summit de fazer parte disso. E, de novo, gente, o que a gente pode fazer para fazer diferente, para embarcar alguma coisa a mais no evento, meio sem saber, começamos, achamos a Construid, vamos encarar, pronto, está super consolidado, veio para ficar e assim a gente vai. Então, é isso aí, Gabi, obrigado pela pergunta. Muito legal, realmente é uma pauta que todo mundo chora quando falamos sobre, né, porque realmente é muito legal, muita gente orgulha. E é um último ponto que eu queria abordar aqui um pouco mais com a Flávia, né, que a gente vê que, em comparação com algumas outras indústrias, a construção tem a questão do tripé social da geração de emprego, né? E aí, falando, principalmente, a gente falou de famílias com vulnerabilidade, a gente fala da comunidade, classe C, D, E, né? Como que tu vê isso impactar nessa parte da geração de emprego dentro da comunidade com a Construid? Olha, boa parte, né? Acho que o pilar que mais gera emprego hoje dentro das comunidades é a construção civil, né? Até mesmo a gente já teve a oportunidade de o pai de uma família beneficiada, depois de um tempo ele foi contratado pela mão de obra, né, que a gente realiza lá e tudo mais, e é algo muito legal. E a gente vê o quanto a construção civil, ela é um celeiro de oportunidades mesmo, né? Então, a gente tem, até mesmo aqui no Constru Summit, a gente conectou com uma empresa que quer nos conectar com o Senai para que a gente possa viabilizar cursos profissionalizantes para essas famílias que a gente atende, sabe? E a construção civil é algo que a gente vê que sempre vai ter essa demanda, né? Sempre vai ter necessidade. Mesmo a gente tendo tecnologias novos métodos construtivos, também é uma grande oportunidade para que essas pessoas se especializem, né? Já deem um passo a mais, um passo à frente no mercado de trabalho. Mas a gente entende que a construção civil hoje é uma das maiores potentes para gerar esse número, né? Esse indicador de emprego para as comunidades. E a gente, como Construid, tem tentado conectar, né? Abrir esses caminhos. Então, a nossa equipe de mão de obra, a empresa que a gente contrata para fazer a mão de obra, se eles podem contratar mais alguém, a gente tem a opção de indicar, sabe? Pessoas que a gente conhece, que mesmo que não tenham a especialidade ainda, mas queiram aprender. E a gente está aqui para fomentar isso, sabe? Eu acho que a construção civil, ela está sempre crescendo, né? Não imagino ela diminuindo em escala nem nada, mas a gente precisa realmente olhar para essas pessoas que estão necessitadas de emprego, né? De uma renda fixa, até para que isso volte para elas também em moradia, né? Exato. Mas é uma cadeia, né? Uma oportunidade que vai trazendo outra. E eu vejo que a gente, como até por conta do ISD, né, a gente tem aberto esse olhar. Eu vejo que aqui no Brasil ainda é algo muito novo, né? Essa questão do posicionamento das empresas. Embora a gente tenha aí nomes que foram bem, que avançaram bastante, a gente tem muitas empresas ainda, boa parte, iniciando nessa jornada.
E eu acho que é uma grande oportunidade para que a gente realmente saia da zona de conforto, tanto como empresas, como também seres humanos, né, como gestores, como empreendedores, para que a gente possa, sim, se unir para fazer um Brasil melhor. Porque, no fundo, é isso que todo mundo quer. É um Brasil melhor. O investidor quer um Brasil melhor para que ele tenha retorno. Quem mora na comunidade quer também um Brasil melhor para que tenha dignidade. Então, é um objetivo que une todas as esferas da nossa sociedade, né? Eu acho que a gente tem caminhado para um futuro muito promissor nesse sentido. Excelente. Legal. Dá um quentinho no coração, ouvir ela falar. Gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, né? Porque realmente é muito legal, a gente tem muita oportunidade, muito projeto bacana. Quando a gente começa a olhar, assim, tantos caminhos para começa a se empolgar, dá vontade de começar a fazer várias coisas, né? Mas, infelizmente, a gente chegou ao fim desse episódio especial de Constru Summit. Então, muito obrigada pela participação de vocês, por toda a contribuição dos participantes do Constru Summit 2022, que também estão contribuindo aí com uma nova moradia 75. Isso. 75, então, muito obrigada. E você, ouvinte, fique ligado nos nossos canais, lá nas nossas redes sociais, @ciengeonline e @construtor de vendas, no LinkedIn e no YouTube, a gente vai divulgar os temas dos próximos episódios dessa edição especial Constru Summit. São muitos temas extremamente relevantes e conversas muito ricas que esse time de peso, com esse time de peso que nos acompanha. Seja você também o vetor dessa transformação e vamos juntos construir o Brasil. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigada. Tchau, Obrigada. Gente.